E nosso estudo de hoje está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Emmanuel comenta na lição 160 do livro Caminho, Verdade e Vida, o varão da Macedônia. Além das atividades diárias na vida da relação, participam os homens de um vasto movimento espiritual cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos Paulo de Tarso em Troade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia que lhe pede ajuda. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos legou a carta de redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Vamos lá. O texto de hoje, ele fala de uma visita espiritual entre pessoas vivas, entre pessoas encarnadas. Esse é um fenômeno que é o do mais natural possível e que muita gente considerou durante muito tempo como sobrenatural, como especial, como milagroso, porque não compreendia as causas. Mas a gente vai encontrar na doutrina espírita, principalmente, um estudo profundo e científico sobre esse fenômeno. Esse fenômeno está sendo estudado num capítulo que tem no Livro dos Espíritos chamado Emancipação da Alma, que logo de início esse capítulo tem a preocupação de garantir para a gente o seguinte: nós somos espíritos que não estamos presos nesse corpo como quem fica preso dentro de uma gaiola, não. A gente tem momentos de liberdade. E que esse momento de liberdade, mais vulgarmente, ele acaba acontecendo durante o período de sono nosso. Mas ele pode acontecer em várias outras circunstâncias, e esse capítulo também estuda essas circunstâncias. E o que acontece? Eles explicam para a gente que quando a gente, por exemplo, dorme, vou pegar o fenômeno mais comum, a gente está dormindo, o espírito se levanta do corpo, mas continua a ele ligado. Ligado por uma coisa que algumas pessoas vão chamar de cordão de prata, outros vão chamar duplo etéreo, ou então, como disse um grande amigo nosso, que, né, ele falava que é semelhante a um chiclete que você mastiga e depois você estica, de maneira que quem está do outro lado da vida, ele consegue enxergar quem são aqueles que ainda estão presos à carne e aqueles que não estão, porque esses que estão vagando por aí durante a noite, todos nós, todo dia, toda noite quando a gente dorme, né, a gente tem uma linha, tem um laço, tem um rastro atrás que entrega a nossa condição ainda de quem está encarnado. E nesse momento a gente tem intercâmbio com outras pessoas, a gente pode até visitar, sim, dentro do nosso arquivo mental, o nosso passado, a gente pode estar tendo algumas previsões, às vezes, né, do que está para acontecer com a gente, previsões que não são nada sobrenaturais também, são coisas assim, eu estou olhando assim, a água está quase entornando, mais 2 gotas ela vai cair, vai entornar, então daqui a pouco, caindo 2 gotas entornou, não foi previsão nenhuma, eu que previ aquilo, vi que já estava chegando no limite. É assim com problemas de saúde, é assim com problemas na Terra também, vai ter uma catástrofe ali, você pode como espírito, você vê que antes de todo mundo que o morro está quase desabando. Então não são coisas sobrenaturais também não. Mas aqui vem falar de um fenômeno que é conhecido como visita. Aliás, o varão da Macedônia, ele podia estar dormindo e ter ido procurar Paulo de Tarso. Ele podia estar acordado também e ter ido procurar Paulo de Tarso. Como é que acontece quando está acordado? A gente tem aqui no Brasil alguns casos, dentro da doutrina espírita a gente tem o primeiro caso que foi o mais conhecido, foi o Eurípides Bassanufo, um grande discípulo lá de Sacramento, de Minas. Mas a gente tem a figura de Padre Romão, Cícero Romão Batista, lá no Ceará, que ele fazia exatamente isso. O que acontecia? O que relatam
E o que os espíritos dizem do lado científico? Dizem o seguinte, que a pessoa, ela parece que dá uma cochilada, ela fecha ali os olhos, e naquele momento que ela fecha os seus olhos, ela se desliga parcialmente do corpo, e o espírito vai fazer algumas outras coisas. Né? Só que o caso desses dois que eu falei, de Eurípides Barçanufo e de Padre Cícero Romão Batista, o que eles faziam? Eles iam fazer curas. Então tem casos que são relatados o seguinte, né? Eurípides Barçanufo era um professor, estava dando aula, ele passava o dever para os alunos e de repente ele encostava na cadeira e fechava os olhos. Os alunos poderiam até pensar que ele estava dando uma cochilada, dormindo, mas naquele momento o espírito saía, ia lá, fazia uma cura, fazia um parto, receitava alguma coisa e voltava, porque ele também era médico. E aí nesse ínter, chega uma pessoa, bate a porta da sala de aula, fala, professor Eurípides, minha esposa está precisando urgente do senhor lá. Não, eu terminei de vir de lá. Como? Só tem essa estrada? Não, pode ter certeza, eu passei esse remédio. E aí a pessoa acha que é má vontade, vira, e quando chega lá, não, o professor Eurípides esteve aqui mesmo. Gente, para quem duvida desse tipo de coisa, para ver o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele também, Jesus está dentro do barco, e de repente ele fecha os olhos, e ele, espírito, sai do corpo e fala, vê os peixes dentro da água e fala, Pedro, pode jogar a tua rede na direita que os peixes estão ali. Ou então ele está entrando na cidade de Jerusalém e ele fala para os discípulos assim, vai lá e pega um jumento que está amarrado naquela árvore lá que eu vou entrar montado naquele jumento. Quer dizer, na verdade está sendo um momento de emancipação que todo mundo, se você parar para conversar, vai ter um exemplo parecido para estar contando. E nesse caso aqui em específico, era alguém lá da Macedônia que estava vestido à moda da roupa da época e que por isso Paulo de Tarso conheceu e Paulo de Tarso foi acudir, foi atender aquele chamado. Gente, a gente vai ter, sim, teria várias histórias, mas uma que eu tirei, sim, do fundo do coração para estar contando para as pessoas e vulgarizei até, porque contei até em bastante estudos por aí, é que nós temos um trabalho toda quarta-feira de visitar as pessoas que não têm condição de ir até o centro espírita por conta da idade muito avançada ou então por conta de doenças, normalmente em estados terminais ou em tratamentos. Aí, né? Então, o que acontece? Eu, uma certa vez, isso deve ter uns 4 para 5 anos, eu reuni o nosso grupo e falei para o nosso grupo, vamos combinar uma coisa, todo mundo coloca aí o celular para despertar e quando for 8 horas da manhã, todo mundo para e faz uma oração envolvendo a todos aqueles que a gente vai visitar hoje. Mas a oração não pode ser aquela coisa feita de qualquer maneira. A oração é uma coisa muito séria. Então, quando vocês pensarem nas pessoas, vocês não sabem onde elas moram? Busca aqui na mente de vocês, a mentalizar mesmo a avenida que a pessoa mora, a casa que a pessoa mora, o quarto, a pessoa sentada lá na cama ou deitada, com aquele sorriso nos esperando. Faz esse esforço. Perde um pouquinho de tempo, sim, vocês vão aprender daqui a pouco que perder tempo fazendo oração jamais será perder tempo. Né? Então você fica ali 10 minutos fazendo aquela oração tranquilo. E aí nós começamos a fazer o grupo e aí a gente já teve a resposta logo de imediato, que é uma senhorinha que ela estava muito já emancipada, porque o estado de saúde dela já era mais complicado, tanto que ela já até desencarnou, já está do outro lado da vida e mora no nosso coração, né? Então o que acontece? Quando a gente chegou na casa dela, ela falou, olha, 8 horas da manhã eu vi o grupo todo aqui. Você estava, aquele outro estava, aquele tal, quer dizer... Aí você vai falar, é coincidência? Ah, que coincidência, a gente estava fazendo... Não, gente, estava cada um dos seus lugares, mas eu, por exemplo, eu estava na minha cama, com os olhos fechados, fazendo oração e pensando mesmo na casa dela, entrando na casa dela, naquela caminha que ela ficava, aquele jeitinho dela, aquele sorriso com os olhos... Tem gente que sorri, né? O sorriso dos olhos é o mais bonito que tem, né? Então, olhando aquilo, ela viu, ela captou aquilo, só que ela teve uma particularidade. Ela pegou um livro do Dr. Herman e falou, inclusive esse senhor estava aqui também. Eu falei, esse senhor é espírita, ele não está encarnado, né? Mas tudo bem. Aí naquela mesma semana eu fui fazer um estudo, uma palestra num centro espírita que o Dr. Herman também trabalha, e aí eu comentei esse caso durante a palestra. Quando eu terminei, uma médium veio me dizer, olha, passa a ter fé, mais fé mesmo, porque era o Dr. Herman que estava do lado de vocês mesmo. Você ficou na dúvida, era ele mesmo. Então esses fenômenos, eles são normais, eles acontecem, e o dia que a gente se dedicar a estudar com mais calma, como diz Emmanuel aqui, eles vão ser muito mais comuns do que a gente imagina. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.